slides, mas antes, na aula passada, eu acho que foi o Matheus, não lembro, perguntou sobre anáfora, né? Eu não esqueci, eu vou colocar uns materiais complementares lá na sala de aula, no Google Sala de Aula. Só não trouxe hoje pra gente conseguir seguir o cronograma, na verdade, de conteúdos, mas eu vou trazer sim, tá? Não precisa ficar preocupado, não. Deixa eu só colocar aqui os slides. Calma aí que não tá querendo apresentar, não. Acho que agora vai. Vocês já estão conseguindo ver a apresentação? Então tá bom. Bom, gente, o conteúdo da aula de hoje, na verdade, é mais sobre citações e alusões históricas. A gente já vem falando disso no decorrer aí das nossas aulas, sempre um pouquinho, quando a gente vê sobre redação do Enem. Citações e alusões estão sempre presentes, porque elas garantem pontos importantes na redação para o corretor, porque elas trazem embasamento, elas fazem com que a sua redação saia de um senso comum e comprove que você possui conhecimentos de áreas diferentes. E aí você vai arrecadar pontos ao utilizar citações e alusões históricas em pelo menos 3 competências das 5 que são avaliadas pelos corretores do Enem, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, vocês conhecem o método Coringa, enfim. É um método, assim, bem controverso. Tem gente que gosta, que defende o método, tem outros professores que discutem se é um método viável, enfim. Eu vou dar a minha perspectiva um pouco, vou trazer essa discussão, tá bom? Então, o método Coringa. O que seria isso? Esse método, na verdade, ele é um recurso que o aluno pode utilizar para a construção do seu tema. Ele é baseado na prática da estrutura do Enem. Como assim? O estudante ele vai praticando, ali antes de chegar no dia da prova, um único modelo ou modelos padrões, e eles vão seguindo sempre a mesma estrutura. Para quê? Para que eles apenas adaptem essa estrutura para o tema que for solicitado. Então, eles não são, entre aspas, para evitar aquela surpresa desagradável ao se deparar com o tema do Enem. Então, coloquei aqui. É utilizado para a construção de uma redação baseando-se em modelos prontos, citações e alusões que cabem em diferentes contextos. É um método, na verdade, um plano B para desenvolver um tema. Como eu gosto de imaginar esse método Coringa? Eu gosto de imaginar, na verdade, fazendo uma analogia com a boia. A gente está, sei lá, num bote, no oceano. O bote é o nosso tema, a nossa redação. E a gente se depara com a surpresa desagradável desse bote estar furado, que seria aquela redação que a gente não conhece muito bem. E aí você se coloca em risco. Então, na situação ali do botinho que você tá, começa a encher de água e você não sabe o que você vai fazer ali. E aí o método Coringa, ele é a boia, é o que vai te sustentar. Então, você utilizando a boia, você tem ali um recurso para sobreviver e procurar ajuda. Como assim isso se relaciona com a redação? Quando você não conhece muito bem o tema, você pode utilizar citações ou alusões que cabem em diferentes contextos, mas não necessariamente estão dentro do tema que é proposto. Então, a gente utiliza, na verdade, como um argumento. Isso é muito utilizado na perspectiva da educação. Se você parar para pensar como as redações do Enem têm uma estrutura, né, que é sempre trazer problemas sociais, muitos deles, a educação ela pode ser a solução
ou a causa do problema. Então, a falta de educação ocasiona o problema, ou uma educação de qualidade ajudaria a ter respeito, a ter igualdade, a segurar um problema social, a diminuir problemas, né, mazelas sociais. Então, apesar de não ser necessariamente o tema, esses contextos coringas, eles são utilizados nesse sentido, para trazer um embasamento quando a gente não tem tanto conhecimento assim do tema. Ele é baseado naquele método de estudar citações e alusões que servem para diferentes coisas, diferentes contextos, e aí ocorre a memorização. Então, a prática de você utilizar essas citações, essas alusões mais de uma vez, procurar entender como elas funcionam, para chegar no momento da redação e você poder utilizá-las, tá? Uma coisa que é importante ter em mente é que para que esse método funcione, primeiro, você precisa ter uma preparação antes de procurar estudar alusões, procurar estudar citações e entender o contexto, e entender que não são as citações que as citações e alusões elas vão servir como elemento para a sua redação. Você vai argumentar e utilizá-las de forma que seja coerente com o tema, e não o contrário, que é o grande risco do método Coringa, e vocês vão entender um pouco mais aí no decorrer da apresentação, tá? Da aula. E por que isso é um risco? Vamos pensar, eu decorei X números de citações e alusões históricas na minha cabeça, eu cheguei lá, me deparei com um tema, e esse tema não... as coisas que eu tenho memorizadas não cabem ali. Muitos estudantes vão e dão um jeito de colocar essa citação ali no contexto que foi solicitado. O que a gente tem que parar e pensar é se ele realmente se encaixa. Porque uma alusão, uma citação bem feita, te dá pontos. Uma alusão e citação incoerente vai fazer você perder muitos pontos também. Então, é uma faca de dois gumes, né? Vocês precisam utilizá-las, mas elas precisam ser feitas de forma coerente com o tema que está sendo proposto. Deu para entender ou ainda está muito confuso? O que é? Então tá bom. Então vamos começar pela citação. O que é citação na perspectiva do Enem? Citar consiste em trazer para o texto um argumento, uma opinião, uma ideia, um dado, uma informação que foi passada por outra pessoa, que tem domínio sobre o assunto ou que tem um certo prestígio social. Como assim prestígio social? É os casos dos artistas. Não necessariamente, ou de músicas, por exemplo, não necessariamente tem domínio sobre o tema que está sendo tratado. Então, violência contra a mulher, intolerância religiosa, uso de dados da internet, pode não ser a respeito disso. Mas a citação, alguma passagem dessa pessoa que é conhecida socialmente, culturalmente, pela mídia, também, pode ser utilizada ali para enriquecer o seu argumento, tá? Então, é um recurso que dá base às ideias que estão sendo apresentadas, aos argumentos, para manter o seu texto com maior credibilidade na perspectiva do corretor. Para ele entender que não tem ali só a sua opinião, que não tem ali só a sua perspectiva. O que você está dizendo, ele tem um embasamento social. Outras pessoas falaram a respeito e você tem conhecimento disso. Você tem um conhecimento, mesmo que não seja tão amplo, você tem conhecimento do problema dessa situação. Então é por isso que a citação é muito importante. Ela demonstra ao corretor que você está atento ao que acontece no mundo e que você possui conhecimento de diferentes áreas, que você possui conhecimento de mundo, que você é capaz de argumentar, que você é capaz de trazer fontes diferentes e fontes confiáveis para o seu texto, para convencer que a sua argumentação ela é a correta, para convencer que o que você está dizendo é o certo, para convencer que aquela proposta de intervenção ela é coerente, para convencer que a sua tese ela é bem estruturada, porque é um problema realmente social. Então é para isso que serve a citação. Ela pode ser utilizada na introdução, no desenvolvimento e até mesmo na conclusão. Normalmente as pessoas utilizam mais as citações no desenvolvimento,
mas isso não impossibilita dela estar presente na introdução ou na conclusão, tá? Isso não é nenhum problema para o seu texto. A única coisa que é preciso é ter, primeiro, coerência, segundo, você saber que aquela citação realmente diz respeito ao tema, ao que está sendo dito, tá? E aí, o que nós podemos citar? É uma lista gigantesca, eu não coloquei todas as coisas que podem ser citadas numa redação, porque quanto a isso, o Enem ele é bem flexível, você não precisa trazer citações e super rebuscadas, você pode demonstrar conhecimento de mundo com coisas simples, desde que elas sejam de conhecimento popular, como série, como filme, né? Então, tendo esse conhecimento popular, estando na mídia, você pode utilizar ali para enriquecer a sua redação, tá bom? Então, aqui eu coloquei citações de filósofos, sociólogos, antropólogos, especialistas de determinada área, né? Letras de música, trechos de poema, trechos de livro, séries, filmes, um dado estatístico, uma lei, um decreto, uma frase dita por algum artista, por algum político, um discurso, enfim. Desde que seja conhecimento midiático e popular, você pode utilizar para enriquecer a sua proposta, a sua redação. E aí, quais são as competências que eu ganho pontos quando eu utilizo citações e alusões históricas? Vocês ganham pontos na competência de número 2, que vão ganhar, na verdade, na parte ali de aplicar conhecimentos, aplicar conceitos de diferentes áreas do conhecimento. Então, se você utiliza a citação de um filósofo, você demonstra que você tem certo conhecimento filosófico. Se você utiliza uma alusão histórica, você já vai ter 2 conhecimentos distintos enriquecendo a sua redação. E aí você vai ganhar pontos aí nessa competência de número 2. E se você reparar, também ganha pontos, né? Faz valer a pena na competência 3 e 4, que estão ligadas ao próprio argumento. Então, a competência de número 3, ela fala da defesa do ponto de vista. Isso quer dizer, né, selecionar e escolher o argumento que seja coerente e que vá convencer o leitor de que o seu ponto de vista ele é o correto, de que o seu ponto de vista é o mais adequado, tá? E aí essa seleção, essa defesa de um ponto de vista, é lógico, não dá pra gente ficar só falando de acordo com a nossa opinião, a gente precisa comprovar que outras pessoas ou em outros momentos da nossa vida ou da história mundial isso foi um problema, ou isso aconteceu, enfim. Aí você vai adaptar ao tema. A palavra-chave para esse método é adaptação. Você tem uma quantidade de citações e alusões que você sabe de cor e você adapta elas para o tema proposto. E aí vai de você selecionar. Essa citação, ela infelizmente, apesar de eu saber de cor, eu não posso utilizá-la porque ela não cabe aqui. Mas essa outra eu posso utilizar como um argumento, eu posso utilizar como uma das minhas propostas de intervenção. Então, essa expertise que vocês precisam desenvolver, e aí vocês só desenvolvem com a prática mesmo. Então, o método de decorar, de memorizar citações e alusões são úteis, desde que você não tente adivinhar o tema do Enem, desde que seja uma pesquisa variada, e que você não se limite a isso no momento que você for produzir. É um recurso, é um plano B. Então você fez anotou todas as ideias que você teve, e aí você não tem muitos dados, você pegou de repente um dado estatístico ali do texto base, e aí você utiliza essas citações que você decorou ali para ajudar também na argumentação. E aí a competência de número 4 é o próprio argumento, é a construção. Como eu já tinha dito, essa competência está muito ligada ao uso de conectivos, à coesão, à coerência, mas também a forma como você cita ou como você faz uma alusão também demonstra um conhecimento de mecanismos linguísticos que são próprios de uma construção argumentativa. Como assim? Você saber citar alguém de forma coerente, tá? Isso vai, então, arrecadar pontos nessas 3 competências. E aí, se vocês forem pensar,
são 3 competências de 5 que as alusões e citações ajudam aí a alavancar a sua nota. Então é muita coisa. Elas acabam sendo bem importantes para tirar uma nota bacana no Enem. E aí, citações. Nós temos 2 tipos de citações. Citações diretas e citações indiretas. Qual a diferença? A citação direta é quando você faz o uso da palavra de alguém da mesma forma que foi dito. Um risco muito grande de fazer citações diretas é quando você não recorda exatamente quais foram as palavras utilizadas. E aí você pode cometer um erro aí na escrita, na verdade, na realização dessa citação. Então, se você não lembra ao certo as palavras que foram utilizadas, mas você lembra que tal filósofo, tal sociólogo defendeu tal teoria, você pode fazer uma citação indireta, que é a paráfrase. O que é isso? Você escreve com as suas palavras, da maneira que você acha melhor, mas com a ideia central do que alguém disse, do que aquele filósofo mencionou, do que aquele sociólogo mencionou, do que aquele educador mencionou. Então essa é a diferença. Citação direta é na mesma palavra, você tem que utilizar aspas e dizer de acordo com fulano de tal, aspas, abre aspas. E aí coloca a frase, fecha aspas. E na indireta você pode escrever ali e ir argumentando junto com a citação que você está fazendo. Então eu trouxe o exemplo dessa citação do Immanuel Kant. Ela é bastante utilizada até porque citações de educação ela cabem em diferentes contextos. Então a frase é o seguinte: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Essa é uma citação direta. Então ela está marcada ali com as aspas e ela é utilizada da maneira que foi popularmente conhecida através do Immanuel Kant, tá? E aí, para quem não sabe, o Immanuel Kant ele é um filósofo da modernidade e ele ficou muito conhecido, na verdade, por um idealismo transcendental. Ele fundou, na verdade, sua teoria como um todo, as suas teorias, na verdade, como um todo, fundou a corrente crítica da filosofia, né, do criticismo, que visava, na verdade, delimitar os limites, na verdade, para o conhecimento humano. Então, ele é um filósofo bem conhecido e essa frase é bastante utilizada. E aqui a gente tem um exemplo dessa citação que é feita de forma direta. Mas eu posso dizer a mesma coisa de maneira indireta também. Eu coloquei aqui nesse próximo slide e você pode fazer a citação indireta de formas distintas. Essa forma que está no slide é uma delas, mas podem ocorrer de maneiras diferentes, tá? Como diria Immanuel Kant, em outras palavras, o homem reflete a educação que teve. Assim, torna-se de irrefutável importância, um investimento na educação dos jovens para que no futuro sejam cidadãos melhores, etc, etc. Aqui vocês percebem que nessa citação, primeiro, como eu já dito, ela foi feita de forma indireta e ela já está linkada à argumentação. Então ela já está inserida dentro do seu argumento. Então você está dizendo que a educação é importante, e aí o Immanuel Kant disse, lá nas palavras dele, que a educação, o homem reflete, na verdade, o que a educação fez dele, a educação que ele teve. E aí ele vai trazendo isso já na sua argumentação, ele vai desenvolvendo, tá? Como eu disse, você pode fazer isso de maneiras diferentes. Você pode colocar o autor da frase antes ou depois. Isso fica livre a critério de vocês, de acordo com a estrutura que vocês estão seguindo no seu texto, tá? Então aqui eu trouxe algumas citações que vocês podem utilizar em contextos diferentes, seja na argumentação, seja aí na conclusão do seu texto, por exemplo. Aqui é uma do Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire, ele é um filósofo, mas ele é conhecido principalmente como um educador. Ele é brasileiro e ele ficou bastante conhecido por um método de alfabetização de adultos, tá?
Tanto é que esse método ele ficou extremamente conhecido e tem até... chamam, na verdade, esse método de Paulo Freire mesmo. O método Paulo Freire foi feito em homenagem a ele, porque ele que desenvolveu. E ele desenvolveu, na verdade, esse pensamento pedagógico que é político. Então, para ele, o maior objetivo da educação é conscientizar o aluno da sua realidade e utilizar a realidade do aluno para fazer com que o conhecimento chegue até ele. Ele não acredita que o professor é aquele que transmite o conhecimento e o aluno recebe passivamente. É uma construção ativa que precisa da participação e da colaboração do aluno e que precisa dessa mudança de perspectiva. E aí ele traz essa visão política de mostrar pro estudante que a realidade dele está intrínseca também nos conhecimentos que são vistos como importantes, vistos como conhecimentos gerais, conhecimentos de língua, conhecimentos matemáticos, que tudo isso se encontra no dia a dia. E ele traz isso principalmente para as parcelas desfavorecidas da sociedade, buscando levar a entender que a situação, na verdade, de oprimido. Então ele ficou muito conhecido por isso. É importante, quando você faz uma citação, você conhecer um pouco da pessoa, ou do filósofo, do sociólogo, enfim, que você está citando. Porque você pode utilizar isso também para a sua argumentação. Não é uma obrigatoriedade, você não precisa trazer um pouco da vida daquela pessoa para sua redação, até porque esse não é o intuito. Você vai utilizar esse recurso quando ele couber na sua proposta. Quando ele não couber, você pode simplesmente fazer apenas a citação. Mais uma vez, se ela for coerente com o tema que está sendo proposto ou com o argumento que você está fazendo, tá? E aí pode ser de forma direta ou indireta. Aqui tem um texto que traz um pouco disso. Não sei se dá para vocês verem muito bem. Ele começa já com um conectivo. Ele começa com portanto. Como eu disse na aula passada, é sempre bacana... Nossa, eu tô mudando os slides sem querer. Foi mal. É sempre bacana começar trazendo os conectivos, porque eles trazem essa ideia de linearidade, de continuidade para o seu texto. Então vamos lá. Portanto, tendo em vista que a intolerância religiosa é um problema estrutural, repleto de preconceitos enraizados por ideias de superioridade religiosa entre povos, no qual assola o país desde a colonização. Aqui você já percebe que tem uma alusão histórica, tá? Tá remetendo aí o processo ao período de colonização do Brasil. E aí continua, em que, e sem que é mais um conectivo, sem possuir compreensão ou conhecimento das religiões politeístas cultuadas pelos povos indígenas, os portugueses não só os encararam como selvagens, mas também, esse não só, mas também é uma estrutura conectiva. Você está fazendo uma ideia de adição, você está adicionando um conceito, uma ideia, tá? Então, não só isso, mas também aquilo referente ao tema. Mas também se viram na posição de dominação e superioridade religiosa e intelectual, no qual, aqui mais uma vez um conectivo, a mentalidade perdura até os dias atuais, na concepção de que só a religião pessoal e seus dogmas são corretos, e, consequentemente, todos os demais estão errados e condenados perante a fé dominante. Assim mais um conectivo, para a diminuição de tal pensamento ultrapassado e excludente, é preciso que desde cedo as pessoas tenham acesso às diferentes crenças e sejam colocadas a refletir e respeitar as diferenças. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, como diria Paulo Freire, sem ela tampouco a sociedade muda. De modo que a educação é o meio mais eficaz de projetar ao futuro uma sociedade mais respeitosa e justa, que compreende e é capaz de conviver com a laicidade do Estado e a diversidade religiosa. É um texto bem grande, mas enfim. Aqui, se vocês separaram, tem alusão histórica, tem um uso constante de conectivos para trazer essa retomada, essa ideia, esse acréscimo de informações para o texto, e faz a utilização, a citação da frase do Paulo Freire que a gente viu anteriormente, só que aqui ela foi feita de forma indireta. E se vocês separarem,
Foi feita a separação, então parte da frase veio antes, aí veio quem disse e complementou a frase, trazendo também junto a argumentação. Tá vendo como essa citação ela pode ser feita de formas diversas? Que isso vai ser alterado ali com a sua proposta, com a sua identidade. E é muito legal isso, porque conforme a gente vai praticando redação, vai fazendo a prática, vai fazendo diferentes temas, a gente cria, mesmo sem perceber, algumas estruturas, alguns hábitos de escrita. Então, a gente costuma utilizar com as mesmas conjunções, utilizar uma estrutura parecida, utilizar uma estruturação parecida, geralmente trazer uma citação, uma alusão de uma forma semelhante. Isso é uma estrutura que a gente acaba fazendo até sem perceber com a prática da escrita. Aqui então tem a frase, mais uma, do Paulo Freire, né, que foi a demonstrada: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Essa frase aqui, por exemplo, vocês poderiam encaixar não só numa redação sobre redação, numa redação sobre educação em si, mas vocês podem utilizar, por exemplo, para quando é um preconceito, né? O preconceito enraizado. Então, para a mudança do preconceito, é preciso que as pessoas tomem conhecimento de que isso é errado, de como isso afeta a vida das pessoas, de quanto isso é prejudicial, de que elas busquem esse conhecimento. Então, você consegue encaixar isso em diferentes contextos. Isso tá claro para vocês ou ainda tá meio nebuloso essa ideia de utilizar uma citação em diferentes momentos? Eu vou seguindo, mas aí vocês respondem no chat. Se quiserem falar no áudio também, de boa. Ai, que ótimo. Então tá bom. Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Essa frase é do Sir Alton Lewis, que é um economista britânico. Calma aí, deixa eu ver aqui no chat. Então, Matheus, eu acho que essa é uma preocupação, na verdade, muito recorrente de quando a gente está nesse momento de fazer a redação. Porque tem uma linha tênue, né, entre até onde eu posso citar sem tirar a autoridade do meu texto. Por isso que a citação ou alusão, ela deve servir como um complemento, como uma adição ao seu argumento. A citação ou alusão histórica, ela não pode ser o argumento em si. Como assim? Então, eu disse que o preconceito racial hoje, que o racismo, ele existe por conta da escravidão. Ok, isso é um argumento válido. Mas eu não posso ficar só nisso, trazer só esse conhecimento histórico. Eu preciso dizer o que eu enxergo também disso. Então, posso dizer que o racismo veio desde a época da escravidão, porém, ele perdura até os dias de hoje, sendo muitas vezes mascarado, principalmente nos meios digitais. Você percebe que quando você está argumentando e trazendo para a realidade, nesse momento você coloca ali a sua autonomia, você coloca ali a sua identidade, o que você pensa sobre o assunto também, quando a gente está falando sobre uma alusão histórica. Ou quando você relaciona uma citação com o tema que você está propondo. É aí que entra a sua identidade no texto, é aí que entra o seu argumento. Você está utilizando como recurso e não está sendo refém. Um problema que acontece muito é o excesso de referências. Por isso que é importante a gente organizar o texto antes. Traz, 3 conhecimentos de mundo. É um número bom. Você não precisa de muito mais do que isso para fazer uma boa redação e demonstrar conhecimento de mundo. Porque muitas vezes a gente pega e tem uma citação em cada parágrafo. Ok, se ela estiver completando o seu argumento, isso é super válido. Mas quando ela está ali jogada e você não conecta isso com uma ideia, aí você perde a autonomia. Então, na verdade, a chave é essa. Não é nem a utilização em si. É como você utiliza a citação ou alusão. É você conseguir argumentar e trazer isso para um ponto de vista.
quando você utiliza a citação, por exemplo, no final do seu parágrafo, ela completa o seu argumento, mas você não a relacionou, aí você perde um pouco da sua autonomia, um pouco da sua... um pouco do você mesmo ali, né? Demonstra que você não tinha... que você tinha um conhecimento sobre aquela citação, mas você não tinha capacidade de relacionar isso. Então, se você conseguir relacionar as citações e as alusões que você está utilizando, isso é ótimo, porque demonstra conhecimento de mundo e demonstra que você tem capacidade, sim, de ter pensamento próprio, de relacionar isso com o argumento e de relacionar isso no seu texto. Então, a chave é essa. Infelizmente, não tem uma fórmula mágica, a gente só consegue com a prática de realmente ir praticando e colocando ali no texto e relacionando. Se você relacionar, você está no caminho certo. Se a sua citação ela tá ali meio de canto, aí é melhor você rever um pouco a forma que você está utilizando. Não sei se ajudou, mas enfim, a gente pode fazer depois um plantão se vocês quiserem, montar junto uma redação, enfim. E aí eu vou também corrigindo nas suas propostas, nas redações que mandar, o que eu achar pertinente em relação à citação e alusões também, tá? Aproveitando já que eu toquei nesse assunto, as redações que eu já recebi, eu vou começar a dar o retorno a partir dessa semana. Como tinha muita gente que não mandou a primeira ainda, nem a segunda, eu estendi o prazo. Podem ser entregues até a próxima aula, não tem problema. Eu vou fazer uma pasta no Drive, porque algumas pessoas acharam mais fácil, tá? E aí vocês mandam por lá. Quem já mandou não precisa reenviar. E aí na próxima aula eu trago uma proposta nova para vocês, tá bom? Mas é isso, gente. É difícil, mas na prática a gente vai conseguindo adaptar melhor isso. Não sei se ajudou, mas aí qualquer coisa a gente vai aperfeiçoando, tá? Então, sobre essa... Matheus, eu recebi a sua primeira. Essa semana eu já acredito que eu já faço a devolutiva. A segunda eu vou mandar no grupo de vocês hoje, assim que acabar a aula. Eu já vou postar todos os materiais que a gente viu até agora no Google Sala de Aula. E aí eu mando para vocês a proposta no grupo do WhatsApp também, para quem não viu ou para quem não conseguiu ver as aulas, tá? Voltando então para essa citação, que educação nunca foi despesa, ela é de um economista britânico, Sir Arthur Lewis, na verdade. Ele é um economista que ganhou, na verdade, um prêmio Nobel, não um prêmio da paz, um prêmio Nobel. E ele foi o primeiro negro a ganhar um prêmio em memória, né, ali em memória de Alfred Nobel, sem ser o prêmio da paz. Ele ganhou em 1979 esse prêmio, e foi um grande feito porque, como disse, foi a primeira pessoa negra que foi reconhecida além dessa categoria que era da paz, né, porque ficava um pouco limitado a essa categoria. E ele foi o primeiro a conseguir aí tirar um pouco disso e ser premiado. E é um economista, e essa frase é bem bacana. Stephanie, não tem problema não, tá? Pode ir entregando. Eu vou, como eu disse, vou deixar lá a pastinha no Drive. Não tem problema, só vai sinalizando mesmo se tiver alguma dificuldade, se tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar WhatsApp, e-mail, tanto faz o meio de comunicação, mas aí não tem problema não. E o do Matheus, essa semana eu já faço a devolutiva, tá? Mahatma Gandhi, então a citação dele, temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Essa é uma outra que cabe em muita coisa, cabe em temas de preconceito, cabe em temas de problemas sociais como a desigualdade, cabe em problemas de intolerância, cabe em temas voltados para a violência, enfim. Tem aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é uma citação muito utilizada. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Aqui também
é uma outra que dá para encaixar em muita coisa, que é O Homem é o Lobo do Homem, do Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, tá? Ele viveu, na verdade, em tempos bem conturbados no país dele, e aí, as ideias que ele trazia para sua escrita, para suas ideias, tinham muito a ver com esse clima de incertezas que estava ali na época. Ele acreditava, na verdade, que o homem não possuía uma disposição natural para a vida em sociedade. Então ele dizia que o homem é o lobo do homem, o que significa que ele é capaz de colocar em risco a si próprio e a própria espécie. Deixa eu ver. Essa questão de não saber como escrever o nome do filósofo, sociólogo, enfim, da citação, o que eu falaria, se você não lembra como escreve, é melhor deixar de lado a citação e procurar uma outra. Mas no caso do Mahatma Gandhi, dependendo de como for feita essa citação, ela não vai ficar incoerente porque ele é uma pessoa de conhecimento universal, assim. Então, se você colocar de acordo com o ativista Gandhi, fica meio estranho, mas você ainda pode fazer a citação. Isso é lógico. Se você não lembra o primeiro nome, procure utilizar uma outra. Se você não lembra, é melhor não utilizar. É melhor recorrer a um outro recurso. É melhor pegar um dado do seu texto motivador. Mas o Gandhi em si, como ele é de conhecimento universal, você colocar apenas o sobrenome dele, acredito que ainda vale como uma citação bem feita. Isso não vai tirar pontos. Melhor do que você escrever errado o primeiro nome. Mas utilize, mais uma vez, como um plano B, se você não recorda, tá? É melhor você não utilizar uma citação do que fazer uma citação que você não tem certeza que foi feita pela pessoa ou que você não tem certeza de como escreve o nome. No caso do Gandhi, eu não veria problema em utilizar apenas o sobrenome na citação. Lógico que aí você precisa estruturar um pouco melhor, falar, né, o ativista indiano, Gandhi, disse, né, porque fica um pouco estranho quando a gente não coloca o primeiro nome. Mas se você colocar dessa forma, trazendo também um pouco de quem era, isso pode fazer com que não seja descontado nada, porque você sabe de quem é, você sabe a citação, você está trazendo conhecimento de mundo, tá? Mas utilize como um recurso de plano B se você não recordar, tá bom? Isso é uma dica. Assim, é meio triste, mas é triste mais ainda perder pontos por pequenos errinhos desse, sabe? Mas aí no caso do Gandhi, se você fizer dessa forma, colocar de acordo com o ativista indiano, Gandhi, nem lembro mais a frase, deixa eu voltar aqui. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Eu acho que é válido, isso não vai ser um problema, tá? Não serve também para todos os filósofos sociólogos, mas no caso dele, no caso do Immanuel Kant, no caso do Gandhi, o Immanuel Kant, enfim, no momento só vem esses dois, no Hobbes também, do Marx, do Weber. Você pode citar só esses nomes que vai ser de conhecimento universal e ninguém vai te questionar sobre isso. Vai estar tudo certo, tá? Diferente de outros que aí você precisa saber certinho. Mas esses, principalmente, são os que me vêm à cabeça. Você consegue utilizar só o sobrenome ou o nome que é mais conhecido popularmente, tá bom? Bom, alusões históricas. Como o nome já diz, é trazer um recorte histórico que sirva de argumento para o seu texto. E aí você pode utilizar para contextualizar o assunto, para expor a origem do problema, onde o problema surgiu, comparar, trazer para os dias atuais as semelhanças, as diferenças, explicar a realidade, seja como ela mudou ou como permanece igual, dependendo, enfim, da proposta. E aí eu trouxe algumas alusões que são muito utilizadas e que dá para encaixar em muitos contextos. A primeira delas, então, é do período de colonização.
Então, se os temas se tratarem de religião, de imperialismo, genocídio, disseminação de violência de forma geral, de diferenças culturais, de intolerância ao diferente, de preconceito entre raças, preconceitos religiosos, desigualdade, escravidão, tudo isso está presente no período colonial brasileiro e vocês podem utilizar isso como argumento. Geralmente a colonização é muito utilizada no Enem e funciona sempre que ela tenha relação direta com o tema. E aí vocês podem abordar isso nessa gama de assuntos. Percebem que você pode dizer muita coisa sobre a colonização? É lógico que precisa ter um conhecimento prévio sobre o período, mas é uma alusão que você conhece, que você consegue, na verdade, utilizar para muitos assuntos. E aqui tem um exemplo disso, tá? Esse é um parágrafo de desenvolvimento. Mormente é um conectivo, ele não é muito utilizado, ele é um pouco ultrapassado, tem algumas pessoas que ainda utilizam por hábito, enfim, nas redações do Enem. Não é necessário fazer a utilização desses conectivos que já são ultrapassados, tá? Vocês podem utilizar conectivos mais conhecidos, que isso não é nenhuma perda, isso não demonstra falta de conhecimento, tá? Não tem problema nenhum. Então, mormente, ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade. E ele traz logo em seguida uma citação. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Sob tal ótica, é indubitável, aqui a gente tem mais um conectivo, que inúmeras ojerias religiosas presentes no Brasil odierno possuem ligação direta com o passado. E aqui ele ainda está fazendo essa alusão também, já começa na verdade a fazer essa alusão histórica com o período de colônia, Brasil colônia. Haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século. E aí, gente, o século também é bem importante vocês colocarem dessa forma tradicional. Não precisa colocar por extenso, como algumas pessoas fazem por se tratar da redação do Enem. Não há necessidade nenhuma, tá? Então pode colocar século XVI e aí continuando. Assim, mais uma vez, um conectivo criou-se ao longo da historiografia mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo. Religião oficial da época, instaurou-se por conseguinte outro conectivo, o medo e as intolerâncias ao diferente. Deste modo, mais um conectivo, com o intuito de atenuar atos contrários à prática da religiosidade individual, cabe ao governo, na figura do Ministério da Educação, a implementação na grade curricular a disciplina de teorias religiosas, mitigando o defeito histórico. Aqui a gente percebe que ele utilizou dois recursos, o recurso... Nossa, voltou tudo, desculpa, gente. O recurso da citação e o recurso da alusão histórica também do Brasil colônia. Esse trecho eu tirei de uma redação nota 1000, mas como eu disse, vocês podem criar o seu próprio método de escrita, tá? Até fica mais fácil. Outra citação, alusão na verdade, que dá para ser feita em relação à Grécia e à Roma Antiga. E aí vocês podem trazer para temas, propostas que sejam relacionadas à democracia, cidadania, à filosofia, organização da cidade, estética, valorização do corpo, direito, política, engenharia, ética, preconceito com pessoas com deficiência e homossexualidade. Todos esses temas, se for o tema proposto, você pode utilizar a citação, a alusão da Grécia e da Roma Antiga, e também na argumentação em si, tá? Então, falando um pouco da Grécia Antiga, os conceitos, na verdade, de cidadania ele ficou muito forte por conta da sociedade grega
Então, é uma citação que ela é bem visada e que é bem interessante. Ela traz um conhecimento histórico, na verdade, muito interessante. É um conhecimento simples, digamos assim, porque a gente vê isso em várias etapas da escolaridade, mas é um conhecimento que funciona muito nas redações do Enem e já foi utilizado em diferentes temas e sempre funciona, porque é uma citação, uma alusão muito bacana de ser feita, tá? E então, a cidadania, por exemplo, foi um termo que surgiu com força aí nessa sociedade, apesar dela ser exercida por homens maiores de 21 anos, enfim. Apesar de ter uma delimitação de quem era visto como cidadão e quem não era visto como cidadão, esse conceito surgiu aí e ele foi trazido para os dias atuais, lógico, com outros conceitos agregados como de democracia. E aí, nesse contexto, então, os cidadãos tinham condições de opinar sobre a rotina da sociedade. Para os gregos, a cidadania era um bem inestimável, então, por isso, essa citação ela acaba trazendo um conhecimento bem bacana para o seu texto, tá? Acho que eu não peguei nenhuma citação dessa, porque senão vai ficar muito extenso e eu coloquei algumas outras alusões também, tá? Brasil Império, para quem a vinda da coroa Brasil, o processo de independência do Brasil, tudo isso trouxe para o país um desenvolvimento da área urbana bem forte. Então, as construções das primeiras escolas, as construções de universidades no país, construções de biblioteca, tudo isso surgiu, a construção de bancos, enfim, surgiu com força a partir do momento em que o Brasil se tornou um império, a partir da vinda da coroa portuguesa para cá. Então isso pode ser utilizado também na sua redação. E aí ela se encaixa melhor em temas, né, que tenham a ver com modernidade da cidade, desenvolvimento econômico, científico e cultural, desenvolvimento da imprensa, início das favelas, porque com a vinda da coroa portuguesa para cá, teve uma polarização maior das áreas urbanas. Então muita gente vinha do campo para cidades maiores, mais uma vez, por melhores condições de vida, por melhores condições econômicas. E aí o problema de desigualdade era muito grande, começou a surgir as favelas porque não tinha onde todo mundo morar. E aí foram trazendo essas situações precárias de moradia, né? Então as favelas, os cortiços, que hoje não são mais comuns, cortiços são mais comuns na Europa, mas tudo isso começou com uma força maior a partir do Brasil Império e pode ser utilizado na argumentação de vocês. A Revolução Industrial, e aí vários temas também, trabalho escravo em relação aos direitos da mulher, os direitos da criança e do adolescente, em relação à poluição, ao capitalismo, a retirada, na verdade, de recursos ambientais em demasia, de forma desenfreada, a utilização de recursos que são finitos da natureza. E aí você pode utilizar para falar também sobre problemas como efeito estufa, problemas relacionados ao meio ambiente, à poluição, ao desmatamento, a valorização do que se tem e não do que se é, a valorização da compra, a valorização do mercado. E aí você pode trazer a Revolução Industrial falando disso e, enfim, vir para os tempos atuais. A Revolução Industrial ela cabe muito argumento também. Nazismo e fascismo, acho que eu não preciso nem comentar a gama também de assuntos que podem ser tratados, desde os mais óbvios como intolerância, preconceito, radicalismo, sistemas políticos autoritários, mas também uso, controle, manipulação da propaganda e da mídia, a questão da censura, a questão do consumo, a questão da liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, dos direitos humanos, enfim. É uma gama também gigantesca de temas que você pode utilizar a citação voltada para o nazismo e para o fascismo.
E aí se estende à Segunda Guerra Mundial também, que é basicamente as mesmas citações, mas aí tem um foco muito maior para o desenvolvimento tecnológico também, industrial, científico. Então foi durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que começou a ser desenvolvido o computador. Né? Então, o pai do computador ele foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial para decifrar códigos de guerra, para evitar bombardeamentos, na verdade, né? Então, foi na Inglaterra. Então, todo esse desenvolvimento trouxe, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Um fato negativo trouxe um desenvolvimento tecnológico. Enfim, isso também pode ser utilizado na redação de vocês. Como vocês podem perceber, vocês podem utilizar aspectos negativos ou positivos. Isso vai de acordo com o seu tipo de argumento e com a sua identidade. Isso fica a critério de vocês também. Era Vargas, então desenvolvimento industrial, direito dos trabalhadores, direito da mulher de votar, censura, ditadura, liberdade. Aqui tem mais uma citação. Essa citação foi daquele tema voltado para a violência, a persistência da violência contra a mulher. Se eu não me engano, um parágrafo de desenvolvimento, não recordo agora, também é de uma redação nota 1000. Então, o feminismo é o movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Só um instante. Odiernamente. Odiernamente é um conjuntivo também, como eu disse, ele também está já ultrapassado, não é muito utilizado. Não vejo necessidade também de vocês decorarem esses maiormente, ordinamente. Tem outros muito mais simples que vocês vão lembrar com mais facilidade, que vão ter o mesmo efeito, tá? Continuando. Muitas conquistas em prol da garantia dessas igualdades já foram alcançadas. A exemplo do direito ao voto para as mulheres adquirido no governo Vargas. Aqui você vê, é uma citação, é uma alusão histórica, mas ela está trazendo muito mais a opinião dela nessa fala do que focando nessa alusão. A alusão ela foi só um complemento porque ela está dizendo, para trazer que ela não tirou isso da cabeça dela. Mas o argumento aqui em si é muito mais voltado para ela do que na alusão. Tanto é que ela não utiliza muito essa alusão. É apenas uma citação mesmo de onde, por exemplo, surgiu um dos direitos às mulheres, tá? Ditadura militar no Brasil. Então, temas voltados para violência, repressão, democracia, censura, liberdade de expressão, manipulação da mídia, perseguição política, movimentos sociais, direitos humanos, todas essas coisas. E eu trouxe um parágrafo exemplo também de utilização de alusão histórica. Cabe mencionar, em segundo plano, essa estrutura aqui também é de conexão. Ela conecta ao parágrafo anterior. Quais os interesses atendidos por tal controle de dados? Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia, aliada aos interesses do capital, também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar acolhendo uma mercadoria diferenciada, mas na verdade trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Aqui mais uma vez, como vocês podem perceber, é uma redação nota 1000 também, é muito comum utilizar a alusão e a citação no mesmo parágrafo, isso não tem problema, mas como vocês podem ver, isso está dentro da argumentação como um todo, não é a argumentação em si, não fica se perdendo explicando a Guerra Fria ou se perdendo explicando a teoria do Sartre. Isso não interessa. Interessa que o que aconteceu na Guerra Fria e essa teoria, eles colaboram para esse argumento. E aí a pessoa utiliza de forma como se esses conhecimentos já fossem de conhecimento popular. Pode ser que o corretor nem saiba muito dessa teoria, por exemplo. Né? Ele pode não conhecer exatamente, mas isso não impossibilita
entendimento da argumentação e mostra esse conhecimento também de mundo e essa conexão em relação de uma alusão histórica com uma citação filosófica, com a realidade, com o que acontece, com os problemas tecnológicos relacionados ao uso e à manipulação dos dados. E aí, a citação. Então, vocês podem utilizar a citação para introdução. Aqui tem um pequeno modelo. Então, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma o mundo, a sociedade sem ela tampouco muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. A introdução por citação ela é muito utilizada, mais uma vez. Ela vai ser uma introdução por citação se essa citação ela está complementando a sua ideia, tá? Ela precisa estar conectada ao seu argumento e é importante você trazer a sua tese também junto, nesse mesmo momento, nesse mesmo espaço, né? Que a gente está falando da introdução. Você pode fazer uma introdução também por alusão. Então aqui da intolerância religiosa, está falando da Idade Média, na época da Inquisição, onde a Igreja Católica, principalmente, matava, condenava outros religiosos ou pessoas que não tinham uma fé definida, baseado nas próprias crenças, nos próprios dogmas, tá? Isso também pode ser utilizado na construção da alusão de vocês. E também tem a exemplificação, que pode ser usada no momento da introdução. A exemplificação é outra forma de trazer conhecimento de mundo. Aqui ele exemplificou utilizando a Constituição Federal, mas a exemplificação ela pode ser feita de diversas maneiras. Pode ser também uma comparação, então você trazer um conhecimento que você tem de um outro país. No Japão isso não é um problema. Na China isso não é um problema. No Japão isso não é um problema. Por isso, mas no Brasil isso é um problema por conta disso, disso e disso. Isso também traz conhecimento de mundo, é uma certa citação, uma certa alusão, e você consegue começar o seu texto construindo dessa forma, tá? E é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? O que vocês acharam da aula? Até falar, se vocês tiverem dificuldades com alguma coisa específica, podem mencionar, tá bom? Às vezes, eu como professor falando agora, desabafar. A gente planeja a aula, mas é preciso saber se a aula está sendo interessante para vocês. Porque se vocês já têm esses conhecimentos, a gente foca em outras coisas. Então não tenha medo de dizer, tá, gente? Pode criticar, dar sugestão, não tem problema nenhum. É importante quando vocês participam também, porque o intuito é vocês tirarem uma boa nota na redação. E é isso, tá? Vocês vão pro intervalo agora, né? Eu vou deixar já no Google Sala de Aula os conteúdos, os slides dessa aula, os conteúdos da aula passada também. Eu vou deixar lá disponibilizado e mando no grupo para vocês as duas propostas que a gente já teve. E já vou mandar também o link do Drive para deixarem lá. Só isso, gente. Alguém tem algo a comentar? Então tá bom. Desejo aí um ótimo fim de semana para vocês. Aproveitem, estudem bastante e se cuidem, tá? E aproveitem aí então o intervalo de vocês. Qualquer coisa, sabe, pode me procurar, tá bom? Um beijão, um abraço e é isso. Por hoje é só.